Kéfera. Mas eu era só uma adolescente usando uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? As pessoas não têm mais empatia umas com as outras. A empatia do outro para com você, ela só vai acontecer se você entrar dentro da régua dele do quão sofrido você foi. Então, se na perspectiva dele o seu sofrimento não foi tão grandioso assim, você não vai ter empatia dele. E você não tem nem a oportunidade de falar sobre o seu sofrimento, porque ele simplesmente não é válido. Ele é pequeno demais para ser verbalizado. Como tudo na vida, as pessoas tendem a colocar em caixinhas. Então, se na visão dela, na perspectiva dela, você não tem um sofrimento grandioso que ela visualize como significante, você não pode falar sobre ele, tá? Vai ser assim, você não vai estar podendo falar sobre seu sofrimento, porque eu não acho ele válido. Então vamos fechar a boquinha e não falar sobre isso, porque você não sofreu tanto assim, tá? Vamos parar aí de ficar falando sobre seu sofrimento, porque não é nem sofrimento, né? Ah, mas porque a Kéfera hoje em dia ganha muito dinheiro com a internet. Sim, ela em momento algum reclamou sobre o dinheiro que ela recebe. Ela falou sobre o sofrimento que ela teve na adolescência quando ela estava começando a iniciar os seus vídeos. E era uma adolescente que optou por fazer vídeos. Pessoas estão falando assim, ela sofreu muito, mas quem escolheu gravar os vídeos foi ela. Sim, foi ela, na adolescência. E se você, ser humaninho aí, fosse julgado pelos seus atos na adolescência? Como é que seria isso, você acha? Oi, menino. Você acha que seria justo você ser julgado hoje, com seus 30, 40 anos, pelas suas falas e atos na adolescência? Ou não? Não, né? Porque o ser humano na adolescência ele está se desenvolvendo, está começando a conhecer a si mesmo, está começando a entender o mundo e a si mesmo. Então não tem como julgar a pessoa através do que a pessoa foi na adolescência e o que ela optou por fazer na adolescência. Até então, a pessoa era uma criança e aí ela vai para a adolescência. Ela vai começar a entender do que ela gosta, o que ela é como um ser humano. E isso começará. Ela não vai do nada entender, não, eu gosto disso, eu sou assim, eu quero crescer, quero ser cantora, não sei o que, não. É um processo que vai durante a vida inteira, né? Só que exatamente por isso que eu estou falando. A pessoa ela começa a ser algo. Então, eu acho que eu quero começar a gravar vídeos no YouTube. Adolescente. Uma adolescente optou por começar a gravar vídeos no YouTube. E continuou fazendo isso. Por quê? Kéfera tinha um objetivo que era ser atriz. E ela viu nesse objetivo a oportunidade de conquistar ele através do YouTube. Então ela fez isso. Ela começou a gravar vídeos no YouTube para conquistar essa posição de ser atriz. E vocês acham de verdade que uma adolescente teve a sua consciência de pensar, ok, eu tenho esse objetivo aqui, mas como é que vai ser todo esse percurso? Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão me atacar simplesmente por eu ser eu? É claro que uma adolescente não pensou nas consequências dos seus atos, porque ela nunca ia imaginar que postar vídeos na internet traria hate para ela, traria julgamento pelos seus atos. E quando eu falo julgamento pelos seus atos, eu não estou falando que uma pessoa comete um crime na adolescência e ela não tem que ser julgada. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o julgamento que veio a Kéfera simplesmente por ela ser ela mesma. Então, ela sofreu hate por ser simplesmente ela. Isso é o peso do que ela estava falando. Ela sofria hate simplesmente por ser ela, ou por optar fazer outra coisa. Então, quando ela já era uma mulher adulta e ela optou por não ter mais o canal no YouTube, o que não veio a se concretizar a longo prazo, porque ela voltou a fazer vídeos no YouTube, mas até aquele momento ela decidiu que ela não ia mais fazer vídeos no YouTube. E ela parou de fazer vídeos no YouTube. Até por isso ela foi julgada, porque as pessoas elas se acham no direito de julgar o que o outro escolhe para a sua vida. Sendo que a Kéfera é a Kéfera, ela é a pessoa que pode decidir o que ela vai fazer e o que não. Então, ela optou por parar de fazer vídeos no YouTube, foi criticada pra caramba por causa disso. E isso se deu a vida inteira dela, desde a adolescência até a vida adulta. Então, ela fala justamente sobre isso. Como seria se você, ser humano, crescesse com uma câmera na sua cara? E não, ela não quis dizer tipo Big Brother, ela quis dizer no sentido dela, dentro da realidade dela. Porque ela optava por gravar vídeos, mas ela fazia isso por conta de um objetivo e por conta de uma expressão, porque ela estava se expressando através de seus vídeos, então gravava vídeos para se expressar.
E ainda assim foi julgada por isso. Eu não estou falando que o adolescente não deve ser julgado pelos seus atos. Eu estou falando que um adolescente não pode ser julgado pelos seus atos que tem a ver com a sua expressão de ser. Tipo, quando ela estava gravando um vídeo falando sobre vuvuzela, era só um vídeo engraçado que ela estava falando a opinião dela. Vuvuzela. Ela ser julgada por isso é tosco, mas é óbvio que vai acontecer porque as pessoas, elas se acham no direito de criticar o outro. E se você é uma figura pública, as pessoas acham que... Você tem que aguentar as críticas, sim. Eu não penso que deve ser assim, porque eu acho que o mundo deveria ser mais gentil com os outros. Eu não acho que deveria ter críticas para com a expressão do outro, porque é só a expressão do outro. Então, se ela não te cabe, só não veja o vídeo. Não tem por que você ir lá e comentar um comentário de hate só porque você não gosta da expressão do outro. Mas você falar sobre a expressão do outro é cruel e não faz o menor sentido, porque aquilo é o outro. Aquilo é a forma daquela pessoa ser. A pessoa simplesmente vê um vídeo e a pessoa tá, sei lá, fazendo uma maquiagem que gosta, ela posta o vídeo. E você decidiu que a maquiagem é feia. A maquiagem pode ser bonita, pode ser feia, não é sobre isso. São sobre opiniões, né? Mas você pode olhar a maquiagem e falar, nossa, que maquiagem horrível. Eu vou comentar, nossa, você tá muito feia, maquiagem feia. Sendo que aquilo é o melhor pro outro, sendo que aquilo é uma expressão artística do outro. Pro outro, aquilo é o ideal, é o bonito. Talvez foi o melhor que a pessoa pôde alcançar. E talvez seja o que o outro enxergue como bonito. Então, o que é bonito pra você pode não ser bonito pra ele. Então, você se colocar na posição de falar, eu achei a sua maquiagem feia, te coloca numa posição de um egocentrismo muito grande, porque você acha que a sua opinião é tão importante ser falada que você tem que comentar que a maquiagem do outro é feia. Talvez no objetivo de que o outro pare de fazer aquele tipo de maquiagem porque ela não te agrada. Você entende quão isso é egocêntrico? Você quer que o mundo ao seu redor te agrade. Então, se uma maquiagem não te agrada, você tem que verbalizar isso para que isso não aconteça mais. Então, isso é muito cruel, porque quando você critica, para você critica uma maquiagem, mas para o outro você critica o que ele é, porque aquilo é uma parte do que ele é. A maquiagem que ele faz, aquilo é uma expressão artística, é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem dele. Foi ele que produziu essa maquiagem, foi ele que teve essa ideia. Então, quando você critica a maquiagem do outro, você critica o outro, a expressão do ser subjetivo. E eu não digo que as pessoas não têm que ser criticadas porque tem que respeitar tudo aquilo que o outro é. Na verdade, eu acho que sim. Saindo louca, muito louca, louca, louca. E de novo, explicando, eu não tô falando que se o outro tem uma opinião contraditória, errônea ou até racista, ela não pode ser criticada. É óbvio que dentro desse lugar criminoso, é óbvio que ela tem que ser julgada, ela tem que ser presa pelos seus atos e suas falas. E eu só estou explicando isso porque as pessoas tendem a distorcer as coisas que as pessoas falam. Então, assim, se uma pessoa ela tem uma fala preconceituosa, ela tem que ser julgada por ela tem que ser presa, tá? Isso aí é o óbvio. Eu estou falando que uma maquiagem que o outro faz, uma dança que o outro faz, algo que o outro faz, não cabe julgamento porque é do outro. Você não está na posição de verbalizar que a maquiagem do outro é horrível porque você acha horrível. Porque se o outro gosta da maquiagem, é porque faz sentido pra ele. Se faz sentido pra ele, é isso. Nem tudo no mundo vai te agradar. E entender isso é importante para que você não seja uma pessoa que vá jogar ódio em cima de pessoas simplesmente porque a maquiagem do outro não te agradou, o jeito do outro ser não te agradou. E eu falo isso porque muitas pessoas criticam o outro simplesmente por ser extrovertido demais ou tímido demais, sendo que isso é a vida do outro, é o que o outro é. Você julga o que o outro é. Imagina se alguém julgasse você por ser quem você é, por ter os olhos castanhos, por falar alto demais ou baixo demais. É cruel porque é o que você é. Tipo, você vai parar de ser o que você é porque as pessoas não gostam do que você é. Isso é cruel. Tenha empatia com as pessoas, isso é o mínimo. Ah, mas o que isso tem a ver com a Kéfera? Absolutamente tudo. A Kéfera está sendo julgada por... Você não é sofrida o suficiente para falar sobre isso. Tem muitas pessoas que sofreram muito mais do que você. É que em momento algum a Kéfera está fazendo uma competição de sofrimento, de não, eu sofro mais do que você não sofre tanto assim. Ai, meu. Cortou o dedo, é. Ó, olha aqui. Ó, o que que tem que você cortou o dedo? É que tá
tá reclamando que tá cortando. Você tem a coragem de olhar pra mim e reclamar porque cortou o dedo. É que tá ardendo. E o Juca? Trabalhava aqui com a gente ontem, infelizmente não pode vir hoje. Foi atropelado, arrastou a cara dele no asfalto, acabou com a cara dele, a dentição dele toda comprometida agora. Deixou metade do queixo na rua. E tô aí reclamando por causa de um dedo. Rapaz, nunca vai ser o mesmo pra segurar acabado com a cara dele. Em momento algum a Kéfera fez isso, mas as pessoas elas tendem a enxergar as coisas dessa forma. Se a pessoa fala do sofrimento dela, ela vai comparar com o sofrimento dela ou do outro e pensar, não é tão sofrido assim, porque eu passei por isso e não tô reclamando. Todos nós, seres humanos, temos uma experiência subjetiva de vida. Então, todos nós vamos ter sofrimentos. Tipos diferentes de sofrimentos, ou às vezes similares. E nós temos a oportunidade e todo o direito do mundo de falar sobre nossos sofrimentos, de falar as nossas experiências sofridas, sejam elas muito grandiosas ou coisas mais pequenas que pra gente doeu muito, mas o outro não vai entender como aquilo doeu, porque quem viveu foi você. Você sabe o quanto aquilo doeu, o outro não. Então é importante a empatia para entender que aquilo que você está vendo o outro falar que foi sofrido para ele, talvez não te soe tão sofrido, porque falando não parece tão difícil, mas para o outro que viveu na pele aquilo, foi difícil. Então só te cabe entender. Só quem vai saber o quão doído foi o sofrimento vivido foi a pessoa em que viveu, porque viveu aquilo na pele. Então não cabe a você olhar o vídeo da Kéfera e falar, essa aí não sofreu nada não, porque agora ela tem muito dinheiro. É claro que a Kéfera cresceu num meio muito privilegiado e com certeza ela reconhece isso. Ela não está em momento algum falando que ela não é privilegiada e que ela só sofreu na vida. Ela está contando uma parte da vida dela, uma parte onde ela sofreu. Eu fico me perguntando por que as pessoas fazem isso. Eu entendo que as pessoas fazem isso com todo mundo quase, mas a Kéfera, ela é muito, muito, muito atacada por coisas muito pequenas e triviais. E eu me questiono se talvez não seja porque algumas pessoas têm bode da Kéfera. Falei. Então tudo que ela faça, vai ser julgado de uma forma muito extrema, do tipo... Não, você não pode falar sobre sofrimento porque você é rico e privilegiado. Eu não entendo, eu não entendo porque as pessoas fazem isso, não faz sentido nenhum. Talvez seja sobre isso. Talvez as pessoas julguem a personalidade Kéfera Bookman. I don't really like that. Oi, gente. Vai tomar no seu... Eu não sou fada, eu sou fadona. E por isso estão falando que é errado ela estar se colocando na posição de falar que ela sofreu na vida, porque na visão das pessoas a Kéfera nunca sofreu na vida porque ela é privilegiada, mas obviamente dentro da vida dela ela vai ter algum tipo de sofrimento, porque é natural, todo mundo vai ter sofrimentos. Mesmo a pessoa rica, privilegiada, vai passar por sofrimentos, obviamente sofrimentos menores do que as outras pessoas, menores do quê? Se for colocar realmente a pessoa ali que trabalha 6 por 1, ela vai sofrer mais do que a pessoa que é rica. É óbvio. Isso aí é óbvio. Do quê? A realidade é que as duas pessoas vão experienciar sofrimento, mas sofrimentos de formas diferentes e por coisas diferentes. Também porque todo ser humano é subjetivamente diferente, então os sofrimentos serão diferentes. Uma pessoa que cresce na internet, ela vai talvez ter o sofrimento de crescer com a pressão estética, a pressão de entrar no ideal daquilo que ela consome. Então, se a pessoa consome TikTok, ela vai querer entrar no ideal do que é bonito para o TikTok. Só para vocês entenderem que o meio em que a pessoa vive e ela cresce e aquilo que é importante para ela vai nortear tudo aquilo que ela é. Existem muitos tipos de sofrimentos em muitos âmbitos diferentes, em muitas circunstâncias diferentes. E podem existir problemas como esse, por exemplo, da pressão estética, essa coisa de ter que ser muito bonito, muito perfeito, ter que alcançar um padrão de beleza inalcançável. E também tem problemas mais palpáveis, mais significantes, que tem a ver com... E além de tudo, ela é hipócrita. Cara, eu acabei de perceber que eu falei que não existem problemas maiores e nem menores, e eu estou colocando um problema como significante e outro problema como não significante. Quem é hipócrita agora? Sou eu mesmo. Um beijo pra vocês.
Eu sou um ser humano assim, paradoxal. Eu falo uma coisa, mas na verdade eu me contradizo porque eu sou muito paradoxal. Vocês entenderam que isso aqui é paradoxal? Paradoxal. Eu vou te falar de coração. Do quê? Também tem problemas mais palpáveis, mais significantes. Gente, vamos fingir que eu não falei que um problema é significante e o outro não, pra gente continuar aqui explicando o exemplo. Uma pessoa pode ter problema com sofrimento de pressão estética, como uma pessoa pode ter um sofrimento de não conseguir fazer amigos por ser muito tímido, como uma pessoa pode ter um problema por ter que trabalhar 6x1 para sustentar a família. A questão é, todo sofrimento é válido. E não se deve medir o sofrimento. Mesmo que eu tenha medido o sofrimento naquele momento que eu fiz aqui. Mas não se deve medir o sofrimento. E quando alguém compartilha o sofrimento dela para com você, você deve só acolher essa pessoa. Mesmo você não entendendo o quão é sofrido vivenciar essa experiência. Porque quem viveu não foi você, foi o outro. Então, acolha o outro, entenda o outro, respeite e tenha empatia para com o outro. E entendam de uma vez por todas o que a Kéfera quis fazer e fez foi compartilhar a sua experiência, o seu sofrimento na adolescência. Então só cabe a vocês acolher ela. E se vocês não querem acolher a Kéfera porque vocês não enxergam o sofrimento dela como sofrimento, o que vocês também podem, as pessoas podem simplesmente não quererem acolher as outras. Vocês podem, mas não precisa também criticar o outro, fazer o outro se sentir mal por ter compartilhado a sua experiência de sofrimento. Então, se você não compadece com a dor da Kéfera, passa ali ó, o vídeo. Passa o vídeo ali e arrasou, não precisa falar nada. Ah, mas eu quero falar porque eu tenho direito. Então fala. Então fala, você pode falar, você quer falar, você fala. Mas eu vou criticar também, porque eu também sou um ser humano com pensamentos críticos, eu tenho a oportunidade de falar. E eu vou falar. É só isso mesmo. Não critiquem a Kéfera, não critiquem a diva maioral. O que você está fazendo é mansplaining. Não critiquem as pessoas que compartilham as suas experiências de sofrimento, porque todos nós experienciamos todo tipo de sofrimento. É isso. Acabei com o sofrimento de todo mundo, porque eu falei e todo mundo vai ouvir. Beijo. Um beijão pra mim e pra todos vocês, porque eu acabei com o sofrimento de todo mundo, porque eu falei que não é pra criticar as pessoas, é pra acolher os sofrimentos. Maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. É isso aí.